Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao seu programa de estudo semanal da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos aprofundar, se atentando a cada detalhe dessa lição. E a lição dessa semana vai tratar do tema Temam a Deus e deem glória a Ele. É um prazer estudar essa lição com você. Fique conosco, estamos começando o programa Lições para a Eternidade. É com grande alegria que estamos começando mais um programa Lições para a Eternidade. Eu gostaria de, nesse momento aqui, agradecer a você que está conosco, que sempre tem curtido os nossos vídeos, compartilhado. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Gostaria de agora apresentar aqui os meus companheiros de estudo. À minha direita está o irmão Alexandre, também está aqui conosco o irmão Dair, é diretor do ICEBS. Seja muito bem-vindo, irmão Dair. Aqui à minha esquerda também está o pastor Joeli, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Estamos juntos. E também o nosso irmão Ivan, que tem um canal que chama Justifica-me. Irmão Ivan, é um prazer ter vocês aqui, você e todos os irmãos. E essa lição, ela promete muito. O tema, temam a Deus e deem glória a Ele, é um tema muito importante, muito bom. Tem muita coisa boa nessa lição aqui. Eu gostaria de agora já convidar o irmão Alexandre para ler o verso para memorizar para nós. Paz e graça a todos os irmãos aqui da mesa, os irmãos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe. E o texto está escrito assim, muito conhecido de nós adventistas, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E a lição até que está a fé em Jesus, essa versão, né? Os irmãos podem comentar o que é fé em Jesus, de Jesus, tem alguma diferença? Eu estava comentando antes da gente começar aqui, né? Sobre como eu ajo em relação a esse verso, né? Ter fé em algo, né? Eu posso ter fé que o pastor Joeli, depois que terminar aqui o encontro, ele vai me emprestar R$500 e eu vou dividir com vocês. Eu posso ter fé nisso. Eu posso ter fé em alguém. Aqui está falando de ter fé em Jesus. É claro que nós precisamos ter fé em Cristo. Mas o que está falando aqui no verso é um tipo de fé. E que tipo de fé eu vou precisar no tempo do fim? Não é a fé de João, não é a fé de Daniel, de Jeremias. É um tipo de fé que vai suportar uma angústia qual nunca houve na história. E é esse tipo de fé que Deus quer usar o seu povo e preparar o seu povo para viver nesse tempo do fim. E por isso Deus nos deu algumas ferramentas para a gente começar a viver essa fé. E uma das ferramentas que não nos salva, mas que Deus usa para fortalecer a nossa fé, uma delas é a vida no campo. Viver no campo, se desligar de todo um sistema. Então Deus está nos chamando a viver essa fé diariamente e a fortalecê-la cada dia de tal forma que quando vier um tempo como nunca houve, nós possamos usar aquele verso, num tempo oportuno, nós somos preparados. Né? E nós vamos poder passar por esse tempo prontos e preparados por Cristo, com esse tipo de qualidade de fé. Né? Muito bem. É um privilégio estarmos aqui de novo e, de fato, Paulo corrobora com esse entendimento quando ele diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Né? Jesus é, de fato, o modelo da humanidade, o modelo de como viver uma vida verdadeiramente, genuinamente cristã. Então, eu entendo que, de fato, a fé de Jesus é o parâmetro dos últimos dias, é o parâmetro de toda a existência humana, né? Mas especialmente nos últimos dias. E é interessante que não é só a fé, né? Também o caráter. Sim. E isso é muito importante. É por isso que a gente tem que ligar uma coisa com a outra, né? Sim. Não é só a fé de Jesus, né? Mas também o parâmetro é o caráter dele. Sim, de fato, porque em uma extremidade nós temos Satanás, que jamais se firmou na verdade, de acordo com João 8,44. E na outra extremidade nós temos Jesus Cristo, que sempre se firmou na verdade e produziu um caráter perfeito baseado em fé. Então, de fato, a fé produz hábitos e, por fim, um caráter em conformidade com a palavra, né? E assim esse texto da verso para memorizar, é interessante que os adventistas do sétimo dia sempre fixaram bastante, os pioneiros, esse texto. E a central da mensagem de justiça pela fé, que é a mensagem que vai se avolumar e dar outro clamor. Aí tem até um texto, aqui na própria lição, quem tem o comentário de Ellen White, na lição de sábado. Ó. Nossa obra para esse tempo é iluminar o mundo. Em vez de levar uma mensagem de paz e segurança, uma bandeira foi colocada em nossas mãos, sobre a qual está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Essa é uma mensagem distinta, separada. Mensagem que não deve dar o sonido incerto. Ela deve guiar, desviar um povo das cisternas rotas, que não contém água para a infalível fonte da água da vida. O outro poder, páginas 66 e 67. Então fala que essa mensagem deve iluminar o mundo, e essa bandeira, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, é uma mensagem distinta, separada. E ela não deve dar um sonido incerto, tem que dar um sonido certo, com essa mensagem, o povo de Deus, né? A lei e o evangelho, né? De mãos dadas. Fé e obediência. Não é ou, não é graça ou, enfim, são todas as coisas combinadas pelo poder de Deus, né? Como a irmã White fala em fé e obras. Fé e obras, é os dois remos, né? Do barco, os dois remos. Fé, obras. Sim. Devem andar juntos, né? Só ainda, já a gente vai sair do verso, eu queria só fazer um link aqui desse verso, que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os que guardam os mandamentos nós já sabemos. E quando a gente liga a fé de Jesus, ele está ligado diretamente ao seu testemunho. E o que é o testemunho de Jesus? Para nós hoje. Vocês estão entendendo que hoje, esse verso está nos mostrando que hoje o ataque de Satanás é tirar do povo a fé nos testemunhos. E tirando a fé dos testemunhos, o que ele tira do povo? A fé de Jesus, que nos fortalece nos dias de hoje. Então, nós estamos vendo aqui, os que guardam o mandamento de Deus e ainda buscam entender qual é o testemunho de Jesus, a sua fé, o seu testemunho. O que é o testemunho de Jesus? O Espírito de profecia. E qual é o ataque de Satanás? Duas coisas Satanás atacaria no tempo do fim. Sr. White diz que ele atacaria o santuário e os testemunhos. E esses dois ataques nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Nós não esperamos mais isso acontecer. Isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. Um ataque direto ao santuário e um ataque direto ao Espírito de profecia. Tirando do povo o quê? Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Sim. E muitas vezes usando de eufemismo, consciente ou inconscientemente, a gente tem rebaixado o Espírito de profecia e os escritos de Ellen White, abordando ela como se fosse uma escritora norte-americana, como se fosse uma irmã com sabedoria, etc. E me espanta porque os muçulmanos se vangloriam de terem o profeta Maomé. Você percebe em vários movimentos religiosos que se orgulham de terem profetas. Sim. Joseph Smith, enfim, Allan Kardec, enfim, tantos nomes de pessoas religiosas que vangloriam os escritos, os ensinos desses homens e mulheres. E muitas vezes nós temos nos tornado tímidos em afirmar categoricamente que Ellen White de fato é profeta. Sim. Ela é boca de Deus, ela tem mensagem para nós. Alguém muito conhecido diz que os mormons, no segundo estudo bíblico, eles já apresentam os comentários lá do Smith como inspirados. Segundo estudo. Então não nos envergonhemos do Evangelho. Não tem vergonha de falar. Sim. Eu vejo que muitas vezes o que falta nós é entendimento do que é luz maior do que é luz menor. Porque muitas vezes a gente quer rebaixar a palavra de Deus, porque a autoridade bíblica é a mesma autoridade de profecia. A mesma autoridade que inspirou os escritores bíblicos é a mesma autoridade que inspirou a profecia. E às vezes a luz menor, eu particularmente entendo a luz da Bíblia, que a Bíblia mesmo diz dos profetas, né, que viam, eram luzes menores. Então luz menor não é o Espírito de profecia. Quer dizer, não é o Espírito de profecia assim, luz menor é Bíblia e Espírito de profecia. Todos os profetas. E o que é luz maior? A luz maior é Cristo. Jesus. Cristo é a luz maior. A Bíblia é um reflexo do testemunho de Cristo, é um reflexo da sua vontade para o seu povo, é a sua vontade apresentada ao homem, e o Espírito de profecia é a vontade de Deus também apresentada ao homem para este tempo que nós estamos vivendo. Então, quando nós olhamos para a mulher de Apocalipse, ela está sobre o quê? A mulher pura. Está sobre uma lua. E a lua, ela não tem luz própria, ela reflete. E o que é a lua, quando nós estudamos isso? Não são os profetas que vieram, e a palavra de Deus que vieram no passado? Então, todas as escrituras são luz menor, que refletem quem? Cristo, que é a luz maior. Ele é a nossa luz maior.
Ele é quem nos guia, ele é quem nos apresenta a sua palavra. Tanto é que lá no Apocalipse nós vemos que Jesus é o testemunho de quem? É o testemunho de Jesus. Então, nós vemos que esse engano é para fazer com que o povo não aceite a mensagem presente para esse tempo, né? Amém. Muito bem. Tem um ponto interessante aqui também, que o verso para memorizar está em Apocalipse 14, versículo 12. Está no final da mensagem do terceiro anjo. E o contexto dele diz assim, que é a mensagem do terceiro anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aí vem o texto. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu não vou agora entrar nos detalhes, falando da terceira mensagem angélica, mas o que eu gostaria de ressaltar é que no surgimento da Igreja Adventista, ou seja, 22 de outubro de 1144, quando Cristo passou do Santo para o Santíssimo e ali vem o terceiro anjo, a mensagem que ele traz já é uma mensagem de advertência, já é uma mensagem de reforma, já é uma mensagem que deve abrir a nossa mente. E aqui ele larga muito claro que só vai ser perseverante aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o Espírito de profecia ou a fé de Jesus. Então, qual é a nossa mensagem? Nossa mensagem é uma mensagem de advertência. Ela não é uma mensagem para a segurança. Hoje você pregar, aquele que adorar a besta e a sua imagem vai receber grandes consequências. Não é fácil, mas é a primeira mensagem que foi dada a nós. Então é muito importante nós não esquecermos da nossa mensagem. A mensagem que deve ser pregada a todo mundo, a primeira, segunda, terceira mensagem angélica. Eu queria também fazer um comentário aqui em relação à questão da fé de Jesus, porque quando a gente vê a palavra de Deus falando, né, que eles têm a fé de Jesus, significa que Jesus tinha fé, né? Então ele fala assim, eles têm a fé de Jesus, ou seja, a mesma fé que Cristo manifestou. Então isso é interessante a gente observar, porque assim, quando Cristo estava na Terra, existe uma diferença de você olhar, muitas vezes ele, como sendo uma pessoa que veio já na posse de um poder onipotente e realizava aquilo por ele mesmo, e você olhar ele como alguém que realmente, verdadeiramente se tornou um ser humano e deixou realmente esse poder lá para que o Pai somente fizesse essa operação nele. Um exemplo muito claro que a gente vê no Espírito de Profecia está no Desejado das Nações, no capítulo 35, quando fala da fé de Jesus. Ali naquele momento que os discípulos estão ali no mar, que o mar começa a ficar revolto, há um contraste muito grande, porque eles estão ali com medo do que está acontecendo, né? Eles estão aterrorizados, e Cristo não. Só que quando a gente olha para isso, a gente acaba pensando, né? Olha, se eu tivesse um poder onipotente em minhas mãos, se eu soubesse que eu tenho um poder em mim mesmo para fazer, eu também não teria medo. Então a gente olha assim, então para Jesus não tem tanta coisa assim para a gente ficar maravilhado pelo fato dele estar dormindo. Mas quando você observa que ele, olha o que ele mais fala em relação a esse momento do mar, ela diz assim, ó, no Desejado das Nações, capítulo 35, ela diz assim, quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Olha só, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele, e diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Então, ou seja, aqui, quando Jesus estava ali na tempestade, ele estava dormindo, ele estava bem, né? Ele não estava com medo, não porque ele estava na posse da força onipotente, porque o Espírito de Profecia fala que essa força onipotente dele próprio ele deixou no céu, quando ele veio. Mas ele estava descansando na força do Pai. Então, era uma tempestade em que, enquanto os outros estavam terrivelmente amedrontados, existia alguém que descansava. E era exatamente essa fé, é justamente essa fé que estava ali, que suportou tudo, aquele momento ali, crendo que o Pai cumpriria as suas promessas. É exatamente essa fé que nos últimos dias Deus olha assim, ó, aqui existem pessoas que têm essa mesma fé. E é só para fechar e ver que esse texto, João viu
Um povo que já está guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. João viu pessoas não professando, mas tendo mesmo. Louvado seja Deus. Eu quero ainda. Esse verso aqui dá pra gente ficar a Deixa eu semana nele, né? Deixa eu só fazer um comentário para não fugir dele, aí depois você... Tá. Não, é em cima dele também que eu vou, mas pode falar. então- Não, pode falar. Pode falar. Pare. Não, aproveitando essa fala do querido irmão Ivan, inevitavelmente, a nossa cristologia vai impactar a nossa teologia. A maneira como nós enxergamos a pessoa de Jesus Cristo vai simplesmente exercer uma bifurcação nas nossas compreensões teológicas. Então, de fato, se nós entendemos Jesus Cristo homem, e a Bíblia afirma que Jesus Cristo é homem, suscetível às fraquezas, debilidades humanas, quando veio a este mundo, que passou pelas mesmas tentações que passam os homens, e em esferas ainda maiores, porque tudo estava em jogo. Quando compreendemos essa integridade da natureza humana de Cristo, isso nos leva a compreender com muito mais profundidade o Evangelho. Muitos têm uma visão pálida do Evangelho e pálida do sacrifício de Cristo, da vida de Jesus, porque entendem que Jesus, de algum modo, estava por cima da condição humana, estava blindado contra as intempéries da vida. Entretanto, não é assim que o Novo Testamento apresenta e não é assim que os escritos de Ellen White também apresentam. Então é muito importante entender, a fé de Jesus deve ser compreendida como a fé de um homem completamente dedicado a Deus, submisso ao Pai. E é a fé que Deus espera que nós tenhamos, né? Amém. Complementando isso aí também, porque assim, esse verso tá... Aqui está a perseverança dos santos. Qual outra palavra para perseverança? Paciência. Paciência. Qual outra? Quem tem paciência e quem persevera, persevera em quê? Vamos ligar isso aqui com esse verso de 1 João 2,6. Olha o que diz lá. Aquele que permanece nele, olha aqui agora a mensagem adventista do cristianismo, que é poder para não estar mais ligado ao outro poder, deve também andar como ele andou. Olha aqui. Glória a Deus. Aquele que permanece nele, ou seja, aquele que tem a paciência dos santos, permanece nele, também anda como ele andou. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Sim. Né? E para evitar ruído, nós estamos num podcast, tem espontaneidade. É importante entender que nós, como igreja, entendemos que a autoridade suprema da fé cristã é a palavra de Deus. É a mesma inspiração de Moisés, até João e Apocalipse, é o mesmo espírito, é a mesma condução, e não podemos, de algum modo, colocar um contra o outro, ou patamares de inspiração, todos foram inspirados, mas nós entendemos que a nossa regra de fé, as nossas crenças fundamentais, todas são baseadas nas Escrituras, isso para evitar ruído, Sim. e eventualmente alguém julgar que, de algum modo, temos a Bíblia em posição inferior. Não é assim que Um nós profeta enxergamos. se submete ao outro. Exato. Né? Ele não é maior que o outro. Né? Exato. Essa questão da humanidade de Cristo, quando nós avaliamos ela e aprofundamos, nós vemos que simplesmente é uma forma de Satanás maquiar o desejo dele contra a lei ou contra Jesus. Porque se eu não acredito que Cristo, né, venceu sendo homem, eu não vou acreditar que eu posso vencer sendo homem pelos méritos de Cristo, é óbvio. Mas é simples, a raiva de Satanás era contra a lei no céu, é contra a lei aqui na terra. Então, o que hoje ele tem argumentado lá no mundo? A lei foi abolida, mas aí o argumento do mundo não serve para o argumento da igreja, então ele traz outro argumento. A lei não foi abolida, mas não pode ser guardada. Então, dessa forma, não tem uma conexão, né, com o que Cristo fez, porque Cristo guardou a lei, e através dele eu posso guardar a lei, mas Satanás fala que eu não posso guardar a lei, porque ele tinha poderes, ele era diferente, enfim. Então, se nós levarmos em consideração que a oposição, quem está do outro lado é Satanás, e lá no céu a oposição dele foi da mesma forma, falando que não precisava de lei, nós vamos ver também que a intenção dele é ir contra a lei. Sim. Descendo aqui para a nota de sábado, ainda queria fazer um comentário que eu acho muito interessante aqui.
Aqui um autor dinamarquês, ele faz uma parábola e diz assim: um incêndio começou nos bastidores de um grande teatro. Um palhaço que tinha feito parte da performance foi avisar o público: saiam, o lugar está pegando fogo. O público pensou que aquilo não passava de uma grande piada, parte do show, nada mais, e apenas aplaudiu. Ele repetiu o aviso: saiam, saiam daqui. Mas quanto mais enfaticamente ele os advertia, mais forte eram os aplausos. Enfim, não vou continuar aqui porque eu quero fazer um comentário em cima disso. O que eu quero comentar com isso é que nós não devemos ficar com palavras de sensacionalismo, ser profetas do caos frente aos acontecimentos que vêm. Por quê? Por exemplo, esse tempo atrás nós passamos por uma pandemia. Aí surgiu várias pessoas já profetizando: o decreto dominical está saindo e não sei o quê. E isso avoluma um número de pessoas que ficam preocupados, que começam ali, de certa forma, fazer uma certa reforma, não pelo motivo correto, mas por medo. Mas quando passa, essas pessoas elas começam a desacreditar. A volta de Cristo começa a ficar algo assim como fosse uma ficção de Hollywood. E aí quando nós vamos também lá para 2 Pedro 3, 4, lá fala dos escarnecedores. E esses acontecimentos saindo da boca nossa é como fosse alimento para os escarnecedores. Bom, você viu os adventistas? Você viu o pessoal ali do Verdade Presente falando: não, agora vai, chegou no fim. E não aconteceu nada. Então eu acredito assim, nós temos que ser ponderados também. Outro ponto que eu acho interessante, nós temos que ser homens sérios. Porque aqui, quem foi dar o recado ali? Era um palhaço. E da boca de um palhaço, normalmente sai mentiras. Então, na boca do cristão tem que ter sim, sim, não, não. Temos que falar embasado na palavra do Senhor. Tomar cuidado para não nos tornarmos profetas do caos. Porque senão podemos correr o risco de, quando trazemos uma mensagem verdadeira, as pessoas não darem créditos. A sua fala me fez lembrar de um texto sobre essa questão de seriedade, né? E também daria margem para nós falarmos aqui a respeito da ineficácia do uso de teatros, encenações e uma série de parafernálias que têm sido artificialmente introduzidas no Evangelho. Muitas igrejas, muitos contextos religiosos têm feito uso de palhaços para apresentar uma mensagem solene. E esse definitivamente não é o método de Cristo. Nós até trabalhamos com os alunos em uma das aulas que, muito embora a Bíblia apresente uma série de dramatizações, a Bíblia não tem sangue de ketchup, a Bíblia não tem nada que seja fake. Os homens e mulheres que sofreram nas Escrituras sofreram de fato. Então, de fato, essa imagem de um palhaço apresentando o Evangelho num picadeiro demonstra uma ineficiência. E me fez lembrar também de Ló tentando alertar os filhos dentro de Sodoma. Podemos correr o risco de, como foi dito aqui no início, quando nós adiamos e procrastinamos decisões importantes, como a ida para o campo, como uma vida mais correta, etc., podemos cair no engodo de sermos palhaços. E o texto que me lembrou aqui foi esse, está no Fundamentos de Educação Cristã. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Então, de fato, essa questão é bem solene. Eu costumo dizer o seguinte, que toda vez que nós nos afastamos da verdade, da palavra de Deus, que é simples, clara e direta, a gente tem que fazer show. Toda vez que nós nos afastamos da verdade para o tempo presente, nós temos que fazer fumaça, nós temos que fazer iluminação, nós temos que fazer fogos. Por quê? Para atrair carne. Métodos carnais, né? Métodos carnais, como o senhor disse. Quando nós pregamos a palavra simples e pura, aqueles fiéis são atraídos por ela. Amém. E são transformados por ela. Amém. Amém. E já aproveitando aí o assunto, né, é bem provável e com certeza que esses métodos são desenvolvidos por pessoas que não temem a Deus. Porque nós vamos estudar agora, nesse próximo tema agora, que vai falar sobre temam a Deus, nós vamos ver que aqui traz, de forma primária, uma reverência fantástica em cima da palavra de Deus, em cima da casa de Deus, em cima da forma de pregar o evangelho. Quando nós temos temor a Deus, nós vamos entender o que é temor a Deus, porque é importante entender o que é isso, né?
Muitos aí no mundo pensam que temor a Deus é ter medo de Deus, é ter pavor de Deus, e não é isso. A palavra de Deus, ela revela ele como um pai amoroso. Então, um filho não fica com medo, apavorado quando o pai amoroso chega, mas, pelo contrário, ele quer estar próximo do pai amoroso, mesmo que isso exija uma reverência, né? Uma forma de estar ao lado do pai. Então, eu gostaria de abrir aqui esse tema e que os irmãos comentem, façam referência a esse temam a Deus. Eu acho interessante, por exemplo, lá na escola, na ICEVS, eu recebo alunos, né? E como diretor, às vezes eu que tenho que passar algumas informações e regras, né? E às vezes eles ficam temerosos, né? Mas ao mesmo tempo eu os abraço, eu sempre os digo de coração que eu os amo. Então, eu tenho um escritório que fica na parte de cima, e eu sempre falo assim, meu escritório está aberto para vocês, todas as vezes que vocês quiserem ir lá, conversar, vocês podem ir lá para a gente dialogar. E com isso, nós temos o respeito e o amor andando juntos. Deus não é um Deus assim que a gente fala assim, olha, você fica aí, eu fico aqui. Ele se envolve com os seus filhos. Mas ele tem o respeito dos seus filhos. Mas o respeito não é conquistado à força. O respeito é conquistado pelo amor que ele tem para conosco. E esse amor é tão grande, tão maravilhoso, que a gente não consegue se comportar de outra maneira a não ser dessa forma. Em reciprocidade, aquele amor que é tão grande. Né? Esse é um dilema antigo. Maquiavel, ele propôs essa problemática, né? Um líder, um príncipe, um governante, ele permaneceria mais tempo no poder se ele fosse amado ou se fosse temido? Essa é a problemática antiga. E eu concordo que Deus ele consegue simultaneamente nos constranger pelo seu poder, mas também pelo seu amor. Isso é tremendo. É interessante, que me chama a atenção. Tema a Deus. Alguns temer, temer. Aí eu lembro de Abraão, né? Gênesis 22, verso 12, que Deus pede para levar seu filho em sacrifício. E quando ele vai fazer o sacrifício, aí Deus fala, agora eu sei que você teme ao Senhor. Então, temer a Deus é obedecer, né? Eclesiastes 12, verso 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Então, temer a Deus é um sinônimo de obedecer. Quem teme, obedece. Eu vejo assim, uma coisa interessante que, ao mesmo tempo que nós vemos com a mensagem temam a Deus e dá-lhe glória, o inimigo vai na contrafação do quê? Tirar o temor de todo mundo. E o temor no sentido de respeito. Hoje não se respeita um policial, não se respeita um exército, não se respeita um presidente, não se respeita um professor, um pai. Não se respeita um pai, não respeita uma mãe. Então ele está tirando tudo que tem ligação com respeito, autoridade, para que essa mensagem, quando vem, seja tida como o quê? Isso não é mensagem para nós hoje, nós somos um povo avançado, não precisamos disso. Mente aberta. Mente livre. aberta. Um povo livre. Um povo livre. Ou seja, a contrafação do temer a Deus é o desrespeito para com as leis, para com o Estado, com as hierarquias. Né? Então, esse desrespeito já não há mais. Né? Esse respeito para com as autoridades já não há mais. E é a contrafação para que essa mensagem não chegue. Porque imagine num mundo onde todo mundo não respeita mais ninguém, não tem mais... Antigamente, eu lembro que falar mal de alguém, de um professor, numa sala de aula, era algo difícil de se acontecer. Eu lembro da minha aula, ainda lembro do professor que a gente temia os professores, né? E sabiam que quando os pais chegassem lá, eles iam falar a verdade. Hoje, os alunos, os professores temem os alunos e temem os pais, né? Porque pode ser processado e pode ser... Ou seja, o evangelho hoje, ele tem o seu poder, mas as pessoas não usam esse poder. Eu costumo dizer isso assim, o púlpito é soberano quando a palavra de Deus é aberta, quando a vontade de Deus é expressa. E hoje nós vemos pregadores que vão ao púlpito e temem falar para o seu público. Ou seja, nós estamos invertendo, Satanás está fazendo com que nós temamos avançar com essa mensagem. Como é que eu vou chegar a temer a Deus e dar glória? Porque chegou a hora do seu juízo. Caiu a grande Babilônia. Quem é Babilônia? Vai devagar, irmão, senão você vai assustar o povo. Né? Então nós perdemos esse temor de Deus
e o temor da palavra. E por isso não temos como dar a mensagem. E interessante, Odair, que Satanás ele é do 7 ou do 70, ou do 8 ou do 80, né? Ou ele te segura, ou ele te empurra. É. O que ele não quer é que você fique no centro. Então é interessante que, de um lado, nós vemos aí uma covardia, onde não tem coragem mais de se pregar a verdade, porque, não, se eu pregar a verdade, se eu falar dessa forma, eu vou ser perseguido, ou já vão tirar o púlpito de mim, ou vice-versa, enfim. E do outro lado, existe aquele grupo que pensa assim, que ser reformador é falar o que vier à boca e ponto. Nós temos que entender uma coisa, eu sempre gosto da visão que o reformador que exorta, ele ama o exortado. Elias, quando ele chegou ali e exortou Acabe falou o que para ele? Ó, é você que é o perturbador de Israel? Elias logo falou, não, eu não, mas você e toda a sua casa. Então ali ele exortou, ele chamou o pecado pelo nome e ele repreendeu. Só que depois, lá na frente, quando Acabe já não tinha nem mais oportunidade, pelas evidências bíblicas, e veio aquela grande chuva, onde é que estava Elias? Guiando Acabe. Na frente do cavalo guiando Acabe. Ele poderia muito bem estar numa caverna falando o quê? Ó, que morra afogado. Já não tem mais esperança para ele mesmo. Então, eu vi um comentário. Isso é importante entendermos. Que eu acredito sim, o que mostra um grande reformador é a sua humildade. Eu vi um comentário uma vez, eu não sei se isso é escrito, né, mas eu achei muito interessante que tanto Herodes como Acabe tinham certeza do amor que Elias e João Batista tinham por eles. Quando nós pensamos em falar de algum líder ou de alguma liderança, essa liderança tem certeza do nosso amor para com eles? Eu tenho vontade, eu tenho coragem de morrer por ele, como a Ellen White fala, né? Quando eu vou repreender uma pessoa, eu tenho que ter no meu coração o quê? A coragem de morrer por ela. Uhum. Então, se a pessoa tiver a certeza dessa coragem ou desse amor, é bem provável que tem muito mais oportunidade ou chance dela aceitar do que se ela vê que eu sou simplesmente um inimigo. Mas mesmo essa mensagem tendo assim politicamente incorreta, Filhas e Filhas de Deus, página 207, fala que o terceiro anjo está voando pelo meio do céu, anunciando os mandamentos de Deus, é a fé de Jesus. Isso representa a obra que precisa ser feita nesses últimos dias. A mensagem nada perde a sua força em seu voo. Nada perde. E aqui embaixo fala que vai no lar, na escola, na igreja, homens e mulheres, rapazes e moças, fortes, dedicados, cheios de abnegação, avancem para frente. Então, vai ter um povo que vai avançar sem temer nenhum ser humano, só temente a Deus. E não vai perder o poder essa mensagem. É com poder mesmo. Vão ser como João Batista. Mesmo com amor, com lágrimas nos olhos, vão falar raça de víboras. Estou só parafraseando, pode ser que a pessoa não vai falar essa palavra. Né? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindouro? A mensagem de repreensão. E muitos se converteram. Naquela hora que João Batista falou isso aí, muitos falaram, eu preciso me batizar, João. Olha, você recebeu uma mensagem dessa, raça de víbora? Alexandre, você é uma raça de víbora? Quem te ensinou? E as pessoas falaram, eu quero me batizar, como é que eu faço? Então pode ter uma mensagem forte, com repreensão, mas com amor e as pessoas se convertem. Eu tenho um amigo que diz assim, o amor é forte como a morte. Eu vejo que muitas vezes o mundo não está necessitando de como se diz, de ouvir a mensagem. Ele está precisando de uma demonstração dessa mensagem. E esse temor de Deus é que vai fazer com que as pessoas entendam quem é Deus. Não é um ser tirano que está sentado no seu trono, apontando o seu chicote e olhando de onde é que eu erro. Também não é um Deus que está sentado numa cadeira, displicente, né? Não, filho, tudo bem, vai dar certo, vem cá. Pode vir assim do jeito que está, que não tem problema não. Eu vou te receber, mas a gente vai dar um jeitinho brasileiro para você entrar aqui no céu. Eu sempre chamo isso de movimento pendular. Uma hora nós estamos na cruz, outra hora nós estamos num trono. Deus quer juntar as duas coisas, justiça e amor, a sua lei, a sua vontade e o seu amor. Isso, para o ser humano, é muito difícil. Eu vejo isso nos meus filhos. Como é que eu posso amar os meus filhos e ser firme com meus filhos? Como é que eu posso apresentar uma justiça, uma verdade, uma disciplina com amor?
Eu acho interessante que às vezes, quando eu vou disciplinar os meus filhos, né? E quando eu disciplino o Pedrinho ou o Daniel, o que eles querem depois da disciplina? Eles querem o meu colo. Eles não querem o colo da mãe deles. E quando a mãe deles disciplina eles, eles também não querem o meu colo, eles querem o colo da mãe deles. Porque eles entendem que aquilo é feito com amor e que é para o bem deles. Não é simplesmente usar o chicote. É fazê-los entender qual é a consequência da transgressão da lei de Deus e que ela cabe disciplina e que alguém tem que pagar por aquele pecado. E que o objetivo é redenção, não é humilhação. E a gente precisa aprender isso dentro de casa. Como nós educamos nossos filhos no temor do Senhor. Porque a Sra. White diz que esse temam a Deus vai ser proclamado por uma família bem ordenada. Amém. E uma família bem ordenada pressupõe disciplina e amor. E prega mais um sermão, Sem falar nada. sem falar nada, do que muitos sermões no púlpito. E a Exatamente. gente fala de amor, é bom enfatizar que, de fato, nós temos que aprender o que é amor. Né? Nós não somos educados para assimilar o que é, de fato, o amor. Pelo contrário, a indústria cinematográfica apresenta uma visão muito estereotipada e sentimental do que, de fato, significa o amor. Eu entendo hoje que o amor se parece mais com uma decisão do que com um sentimento, do que com uma emoção. Amar é uma decisão. E quando fala sobre amor e temor, me lembra daquele episódio que houve um juízo investigativo em Israel. Acã havia pegado algo que não deveria ter pego. Começou a ter um juízo, uma investigação, tribos, famílias, nomes, até que chegou em Acã. Então Josué diz uma palavra muito oportuna para esse texto agora que a gente está estudando. Josué diz lá em Josué capítulo 7, Acã, dê glórias a Deus e confessa o teu pecado. Eu entendo nesse sentido que temer a Deus também envolve confessar os nossos pecados. Porque Deus ele tem condição de sondar o nosso coração, mas ele espera uma confissão. E eu lembrei de um texto muito forte nesse sentido que diz assim: Satanás oferece aos homens os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e perdem o céu. Antes morrer do que pecar, é melhor passar necessidade do que defraudar, melhor passar fome do que mentir. Todos os que são tentados enfrentem Satanás com as seguintes palavras: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. Então essa atitude de temer é a atitude de antes morrer do que pecar. E aí não faltariam exemplos bíblicos de homens que preferiram morrer, e a cova dos leões, e a fornalha ardente, etc, etc, porque eles preferiam morrer do que pecar, porque eles temiam a Deus. Né? Interessante também quando a gente vê aqui no livro de Provérbios, em relação ao temor do Senhor, tem alguns versos aqui no capítulo 14, e no 15 e no 16, que falam um pouco mais sobre esse temor. Que a Bíblia diz assim, no Provérbios 14, verso 26 e 27, que diz assim: No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. E aí no capítulo 15, aqui no verso 33, diz assim: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. E no outro capítulo, no verso 6, Provérbios 16, 6, diz assim: Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Quando a gente analisa esses versos, a gente consegue perceber que ele diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, olha só que interessante, né? No Provérbios capítulo 2, a Bíblia fala que da boca do Senhor vem a sabedoria. Então veja, para você receber sabedoria, você precisa ouvir as palavras que saem da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai lhe instruir a ter o temor do Senhor. Ou seja, você só pode ter o temor do Senhor se houver relacionamento. Se você estiver com a palavra. Você vê que Jesus Cristo, toda vez que ele estava ali com os discípulos, ele sempre enfatizou o poder da palavra para eles. João capítulo 15, verso 3, ele fala assim: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quanto mais a pessoa se relaciona com Deus, o amor aumenta e, na mesma proporção, o temor aumenta. Porque quanto mais você vai se achegando a Deus, mais você vai tendo o senso de quem Ele é. O senso da presença. Você vê aquele exemplo ali no deserto,
que quando veio os raios, os trovões e tudo aquilo, o povo estava com medo. Mas Moisés, que estava dentro da mesma, entre aspas, na mesma aliança que eles ali, Moisés subiu o monte. Né? Deus falou assim, ó, demarque o monte e nenhum animal pode tocar. Mas Moisés subiu. Então veja, o temor do Senhor que estava em Moisés, que levou ele a ter aquele relacionamento, levou também o próprio povo a perceber que, de fato, quanto mais relacionamento você tem com Deus, imagine só, o povo com medo e vendo Moisés subindo. Que testemunho não foi aquilo ali? Então, o temor do Senhor, outro exemplo da Bíblia, você vê José. Olha o que ele fala. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você percebe nisso um relacionamento diário com o Salvador, e isso levou ele a temer o Senhor. E por que a gente sabe que isso é temer o Senhor? Porque Provérbios 8,13 nos fala como se fosse uma definição de temor do Senhor. Provérbios 8,13 fala assim, o temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então isso é interessante, Deus já diz, o temor do Senhor é você odiar o mal. Mas como eu vou odiar o mal? Isso é natural da minha natureza humana? Não. Odiar o mal não é natural. O próprio Deus teve que intervir, porém inimizade. Então, aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Aí Pedro diz uma coisa interessante no verso 17, e se invocais por Pai, Pai já dá um sentido de quê? Relacionamento. Pai, meu Pai, porque Romanos 8 fala, né, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos, que nós podemos chamar ele de Abba Pai, né, papai, uma coisa ali de relacionamento íntimo. Aí ele diz, mas olha, se você tem esse relacionamento de amor com ele, se você realmente o ama e você sente esse amor, aí ele continua dizendo assim, ó, se você invoca ele como pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, não é porque você chama ele de pai, que você tem um relacionamento com ele, que você não vai respeitá-lo. Em Malaquias, Deus pergunta exatamente isso, né? Se um servo ele obedece e respeita o seu senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Né? Então veja, essa relação que existe entre Deus e o ser humano, ele é o nosso pai. Mas, quanto mais relacionamento com o pai nós temos, nós vamos percebendo quem ele é, e aí Pedro diz, lembre-se que no juízo, mesmo nós sendo filhos dele, ele vai nos julgar sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um. Então, quando nós estivermos perante o juízo, ele vai nos julgar sem acepção de pessoas. Do mesmo modo, e com certeza, Cristo Jesus está ali para interceder, mas aqui durante o nosso tempo da peregrinação, a Bíblia fala, ande em temor. E aqui eu quero só finalizar aqui essa fala, Ellen White trazendo exatamente isso aqui que a gente comentou agora, ela diz assim, ó, a verdadeira reverência está em Profetas e Reis, página 25 e página 26. O Espírito de Profecia vai dizer assim, a verdadeira reverência a Deus é inspirada pela percepção de sua infinita grandeza e de sua presença. Com esse senso do invisível, todo o coração deve se sentir profundamente impressionado. O momento e o lugar de oração são sagrados, porque Deus está ali. E ao ser a reverência manifestada em atitude e comportamento, o sentimento que a inspira será aprofundado. Santo e tremendo é o seu nome, Salmo 111, verso 9, declarou o salmista. Os anjos, quando pronunciam esse nome, cobrem o rosto. Com que reverência, então, devemos nós, que somos pecadores e seres caídos, pronunciá-lo com nossos lábios? Ela fala que Enoque, no livro Vida Devocional de Enoque, ela fala que Enoque, ele era um homem sério, mas ao mesmo tempo as pessoas conseguiam enxergar em Enoque, mesmo ele sendo uma pessoa séria, uma pessoa grave, as pessoas conseguiam enxergar o amor em Enoque, igual a Cristo. E o que eu acho mais interessante é que Enoque não tinha o está escrito, mas ela fala como que ele conseguiu alcançar a mente de Cristo, né? Como é que ele conseguiu refletir a imagem de Cristo se ele não tinha o privilégio que nós temos. Ela diz, porque em tudo que ele fazia, durante todo o dia, Deus estava na mente dele. Ele conversava com Deus. Quando ele tinha qualquer sentimento ali, ela fala que ele contava tudo para Cristo. Tudo. Seja o que fosse, ele contava. E por ter esse relacionamento, ele aprendeu a andar com Deus diariamente e temer a Deus. Amém. E isso se refletia de forma que as pessoas enxergavam isso nele, e foi um grande testemunho naquela época. Exatamente isso que Deus espera de nós também. Sua fala é muito bonito nós entendermos que se no reino dos homens o temor ele meio que distancia, porque veja, foi mencionado aqui, né, um policial, um político, um governador, enfim, um rei,
quando nós temos um temor, uma certa reverência com uma autoridade, isso traz uma distância, né? Você não entra num gabinete de um prefeito com a mesma liberdade que você entra no quarto do teu pai. Não tem a mesma acessibilidade. Entretanto, olha o que o salmista diz aqui, Davi. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, o temor de Deus, ele consegue, ao mesmo tempo que nós temos uma reverência, tem uma intimidade, uma aproximação. Isso é extraordinário, isso não tem assim, paralelo nas nossas relações interpessoais. Deus ele nos dá o privilégio de termos intimidade com Ele, mesmo sendo reverentes. Amém. E quanto mais reverentes, mais intimidade. Isso é tremendo. Deus nos dá a oportunidade, né? E dentro das duas falas, eu tinha até marcado aqui, um pouco do que o irmão colocou, e eu gostaria de fazer aqui uma colocação em cima do que o irmão falou, em cima do que o Dair colocou também. Duas palavras-chave, eu acho que para o temor, nesse momento aqui, vem a compreensão e a educação. Se nós pegarmos o texto aqui do Patriarcas e Profetas, a serva do Senhor vai dizer assim, ó, muitos se comportam na casa do Senhor como não se atreveriam a fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Aqueles que agem assim devem se lembrar de que estão sob o olhar daquele a quem serafins adoram e perante quem os anjos velam o rosto. Então, por exemplo, por que os anjos e os serafins velam o rosto e adoram a Deus? Aí vem, porque eles conhecem quem é Deus. Eles sabem com quem eles estão lidando, né? Eles sabem que Deus é amor, mas eles sabem que Deus é justiça. E o irmão Dair colocou um ponto muito interessante, e a serva do Senhor relata, no Lar Adventista, que para o filho entender e temer a Deus, ele tem que entender e temer ao pai. E aí vem uma questão, e aqueles filhos que não tiveram um bom pai? Um pai materno, um pai terreno, um pai terrestre. E aqueles filhos que não tiveram um bom pai? Como fica para eles compreenderem agora o Pai Celestial? Então aí há necessidade de, nesse momento, eles voltarem para a palavra de Deus, estudarem a palavra de Deus, compreenderem o que Deus tem para nós, entender que Deus é amor, mas que Deus é justiça. E essa compreensão, ou em outra palavra, essa educação é o que vai levar agora a um temor. Porque quando você fala de pai, para algumas pessoas essa palavra já bloqueia tudo. Total. Eu já atendi pessoas, Kleber, você mencionou um tema aí que é complexo, mas vale a pena a gente aprofundar. Eu já atendi pessoas no ministério que não conseguiam chamar Deus de pai, porque tiveram uma relação terrível com o próprio pai. Eu já conheci pessoas que nunca conseguiram se entregar ao evangelho, nunca conseguiram aceitar a palavra, porque tem uma relação péssima com a figura masculina. Então, eu já vi gente preferindo associar Deus com uma mulher porque tem dificuldade de entender Deus com a figura masculina, porque, na sua experiência de vida, a figura masculina foi opressora, foi ausente, enfim, não trouxe a ele elementos positivos de uma figura masculina. Isso é muito sério. Isso é tão real que, por exemplo, eu recebo alunos lá, nos SEBs, adolescentes e juvenis. E quase que toda a maioria deles, numa das aulas eu pergunto, né, se eles já disseram eu te amo para o pai ou para a mãe. E quase que a totalidade nunca fez isso. Aí eu perguntei, vocês já ouviram isso dos seus pais? E os mesmos que disseram que nunca disseram, são os mesmos que também nunca ouviram. E a gente tenta trabalhar isso, levando-os a escreverem, a se envolverem, a conversarem com seus pais. E o que nós estamos vendo é exatamente o ataque de Satanás para destruir o temor do Senhor, que é a destruição da família. Porque a destruição da família leva à destruição do temor. Porque quando você está por você mesmo, eu estou por mim mesmo, eu faço o que eu quiser. Sim. Eu não tenho nada mais a me responder, a me retratar, eu faço o que eu quero. E é o que está acontecendo com os nossos jovens. Eles estão perdendo o temor do pai e da mãe, perdendo o respeito e perdendo também o amor. Mas só para ligar aquele... É interessante que no mundo, parece que quanto maior a autoridade, mais a gente tem medo. Eu me lembro que quando eu entrei numa sala de juízo, para ser testemunha, eu suava frio, a minha mão, e eu fui lá para dizer a verdade, mas nada disso.
Mas eu suava frio porque eu tinha medo de estar perante um juiz. E eu não via a hora de terminar logo aquele para eu sair de lá de dentro. Porque aquilo era uma autoridade que podia me prejudicar. Sim. Se eu falasse qualquer coisa ali, eu podia ser preso. Então, mas no reino de Cristo, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu o temo, e quanto mais eu o temo, mais eu o amo. Então, no reino de Cristo, o temor é por aproximação e contemplação de quem ele é. A gente fica tão encantado com ele que a gente mais respeita e mais quer amar. E quanto mais ama, mais respeita. Tem uma frase de um amigo que diz assim: é impossível amar quem eu não admiro. Porque quando nós olhamos para Cristo, o que ele fez, o que Deus fez, o que a divindade fez para resgatar o homem e para resgatar o universo, a gente fala assim, é impossível não amar. E quanto mais nós amamos, mais tememos a Deus. Não é medo. Porque a Bíblia é assim, o amor lança fora o quê? Temor. O medo. Então, nós tememos a Deus por entendermos o tamanho do seu amor e quão pequeno nós somos para amar. E a gente quer dar. E quanto mais nos amamos a Deus, mais nós entregamos. E a entrega do nosso eu é a maior entrega que nós podemos fazer para Deus no temor do Senhor. Sim. E eu vejo por que... Desculpa. Eu ainda queria voltar no tema da família, concluir o que eu estava colocando naquela hora. Se nós vimos em Malaquias, capítulo 4, nós vamos ver que a palavra de Deus fala que no fim viria um povo no espírito de Elias. E é interessante que o povo no espírito de Elias seria no espírito de reforma. E o mais interessante ainda é que ali fala que a reforma seria no lar. A primeira reforma que nós temos que fazer seria no lar. Por quê? Porque se nós, como pais hoje, estamos educando filhos, nós podemos estar colocando uma barreira na compreensão ou no temor dele que ele vai ter por Deus. Eu tive amigos que eles tinham medo dos pais, principalmente da figura paterna. Era aquele homem, e em muitos lares nós vemos isso, quando o pai fala, os filhos correm, mas o correr ali, ou respeitar ali, é por medo, não é por amor. Interessante, quando nós estamos querendo ter aí um respeito por medo, esse respeito ele não é válido, porque no coração a pessoa não respeita, né? Uhum. E para finalizar aqui a minha fala frente a isso, nas poucas oportunidades que eu tive de presenciar essas situações, a primeira maneira de curar essa ferida é o perdão. Esse filho, ele vai precisar perdoar esse pai. Ele vai precisar perdoar esse pai. E eu lembro de uma vez que eu ouvi uma situação tão complexa em relacionamento de pai e filho, eu não vou entrar nela agora, mas o pastor chegou e ali argumentando com a jovem, que foi quem passou o problema, ele falou para ela, você precisa perdoar a Deus. E eu fiquei, nossa, perdoar a Deus? Mas o que Deus fez? Ou seja, Deus não fez nada. Na situação dela e na visão dela, Deus não fez nada. Entendeu? Mas o que o pastor falou para ela assim, na eternidade você vai saber o que Deus fez. Mas no momento agora você precisa perdoar. Se a tua raiva é contra ele, perdoe. Sim. Então, se a tua raiva, pode ser que essa é a realidade de alguém que está nos assistindo, se a tua raiva é contra o teu pai, perdoe-o. Perdoe. Porque é preciso perdoar, porque quando nós não perdoamos, nós ficamos amarrados, presos numa situação lá no passado. Nós precisamos avançar, né? E avançando aqui na lição também, passando para o próximo tema. Não, mas antes de passar para esse próximo, veja, você que está nos acompanhando pode pensar, mas o que essas relações interpessoais têm a ver com a primeira mensagem angélica, que é o tema dessa oportunidade? Muitos dos nossos bloqueios, baseados em nossas experiências, podem inviabilizar a compreensão da palavra de Deus e da primeira mensagem angélica se não tratarmos o nosso coração adequadamente. E as escrituras, elas fazem essa analogia entre as relações interpessoais como um reflexo da nossa relação com Deus. Paulo associa a relação de homem e mulher com Jesus Cristo e a sua igreja. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, coloca Deus como Pai
Jesus como filho, e essas relações precisam, de algum modo, ser trabalhadas em nós. E é uma dificuldade, porque hoje você procurar um bom profissional que possa, de algum modo, trabalhar os seus traumas, bloqueios psicológicos, é quase buscar uma agulha num palheiro, né? É muito difícil hoje, mas existem bons profissionais e, sobretudo, a palavra de Deus e livros como Mente, Caráter e Personalidade podem contribuir para nós buscarmos sanar esses obstáculos. E ainda nesse ponto de opressão, recentemente chegou aos meus ouvidos algo que, embora não seja o tema, mas dá para fazer um paralelo, né? Surgindo no nosso meio algumas questões relacionadas à obrigatoriedade do uso de barba, obrigatoriedade do uso de véu e tantas questões ligadas a usos e costumes. E eu entendo que, olhando os escritos de Paulo, eu diria que Paulo responderia algo mais ou menos assim: quem usa barba não julga quem não use, e quem não use não julgue quem use. Eu entendo que existem alguns elementos da vida cristã que envolvem liberdade de consciência. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque, não raramente, famílias cristãs são destruídas por uma falta de sabedoria do pai, da mãe, de respeitar a liberdade individual dos seus próprios filhos, por exemplo. E impor um comportamento de um modo austero e coagir a consciência do outro de um modo que destrói a fé dos integrantes daquela família. Apresenta uma visão de temor que não é a visão de temor bíblico. Para ter uma ideia, chegou aos meus ouvidos situações onde esposas estão sendo oprimidas pelos maridos porque estes, tendo entendido que é obrigatório o uso de véu, por exemplo, estão coagindo suas esposas para que elas usem o véu a despeito de o livre-arbítrio dela, a consciência dela não acusar naquele sentido. Então ele tá apresentando uma visão de religião que é uma visão contra o Evangelho. O Novo Testamento nos apresenta a visão de uma lei da liberdade. A consciência é um direito sagrado do ser humano. E o temor que Deus evoca na primeira mensagem angélica não é um temor de opressão, não é um temor de coação, mas é um temor, à luz dos evangelhos, de Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê. É outra linguagem. Então, eu acho muito, muito importante a gente procurar pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração para nós entendermos se existe em nós bloqueios baseados em relações disfuncionais, porque isso pode inviabilizar que nós possamos desenvolver um relacionamento tremendo com Deus, de intimidade, de temor, de amor, que não tem nada a ver com coação, com opressão, nada, não tem nenhum paralelo com nada disso. Deus tem sido muito mal visto, porque Satanás tem um plano para deturpar a imagem de Deus. Sempre foi esse. Deturpar quem é Deus. E então ele tenta os pais, para isso a imagem dos filhos ficarem um Deus severo, ou então tenta os pais para mostrar um Deus que pode tudo, que faz tudo, que é liberal. E esse ponto de equilíbrio, né, de uma família bem ordenada, né, é que vai restaurar a imagem de Deus nos nossos filhos, né? O Sr. White diz que uma família bem ordenada vai dar um testemunho, um grande testemunho ao mundo, né? E o que nós estamos vendo hoje? Um ataque à família, a destruição da figura masculina, da figura feminina e dos filhos. Satanás trabalhando para destruir aquilo que Deus vai usar para terminar a obra. E aqueles que começarem a buscar isso e usar as ferramentas que Deus deu ferramenta para que nós pudéssemos restaurar isso. Né? Uma alimentação para ter um equilíbrio, né? Um trabalho digno, que o homem possa ter tempo para estar com Deus e ter tempo com a sua família. Um sistema educacional onde Deus
é a prioridade, onde a criação e não o criacionismo e não o evolucionismo, ele é apresentado aos nossos filhos, que leva os nossos filhos ao ateísmo, um sistema de moradia, de convívio, de comunidade, que vem do céu. E hoje Satanás está estragando tudo isso. Satanás quer colocar as pessoas numa metrópole, onde ficam todas juntas, mas totalmente separadas. Não tem convívio. As pessoas moram apartamento, porta com porta, mas não conhecem um ao outro. Não sabem o que acontece do outro lado. Né? Às vezes você mas parecia um vizinho tão calmo, não imaginava que ele fosse fazer tal coisa. Não se conhecem. São estranhos, vivendo num lugar onde Satanás quer deturpar a imagem de Deus e no homem, né? Como é que a gente vai temer a Deus num ambiente desse? Né? Complicado. Mas graças a Deus que há esperança. E a esperança está onde? Na palavra de Deus. E Deus tem falado o quê? Vai para o campo. Então, poderia ser outro podcast, né? Avançando aqui, fala temer e obedecer a Deus. Bom, eu queria fazer um comentário sobre isso, que aqui no meio, eu acredito que o autor foi muito feliz nessa colocação, que fala assim, ó, há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça de alguma forma invalida a lei de Deus, ou minimiza a necessidade de obediência. Acreditam que qualquer conversa sobre obediência seja legalismo. Declaram, tudo o que quero é Jesus. A pergunta é, que Jesus? Essa é a pergunta, porque nós sabemos que a lei é a essência do caráter de Cristo. A partir do momento que eu falo assim, olha, a lei foi abolida, era como eu estivesse falando, o caráter de Cristo foi abolido. O caráter de Deus foi abolido, porque se a lei foi abolida, o caráter de Deus foi abolido. É importante entender que não haveria cruz se não tivesse quebra de lei. Não haveria cruz, não havia necessidade de cruz. E se nós olharmos lá a foto, que está no começo da lição, nós vamos ver que a cruz é como fosse dois braços, agora restaurando ou protegendo a lei. Cristo morreu na cruz para mostrar que a lei está em vigor. Então é muito importante entender isso, porque se não tem lei, eu sou agora uma pessoa sem lei. A França, quando ficou sem lei, o que aconteceu na Revolução Francesa? As piores catástrofes, né? Pessoas morriam todo dia, entravam no poder hoje, já saía amanhã. Você não deveria nem casar, porque se você casasse e alguém gostasse da sua esposa, ele já te matava, ia lá e pegava a esposa para ele. Isso é a vida sem lei. Exato. É interessante que muitas vezes eu tenho muitos amigos, né, lá fora e fazem acusações sobre o adventismo, né? Ah, vocês são legalistas, vocês acreditam que são salvos que guardam a lei. Eu sempre respondo para isso, nós temos um tripé, que eu chamo que é o tripé no qual se compõe o adventismo. E eles falam assim, não, eu pergunto, vocês acreditam que nós somos salvos pelo quê? Quem que nos salva? Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Nós somos justificados pelo quê? Pela fé. E eu falei assim, vocês não creem que são salvos pela graça? Nós também cremos que somos salvos pela graça. Vocês não creem que nós somos justificados pela fé? Nós também cremos que nós somos justificados pela fé. Só que nós temos que nós somos salvos pela graça, julgados pela fé, quer dizer, salvos pela graça, justificados pela fé e julgados por uma lei, que é a lei de Deus. E esse tripé, ele permanece à mesa de pé. Se você colocar só dois lados, um lado cai. Só a graça ou só a justificação sem as obras, só a fé sem obras, nós temos que ligar essas duas coisas. O adventismo é o melhor, entre aspas, no sentido não que é melhor que os outros, mas é o melhor de cada uma das religiões. Como se Deus juntasse, olha, o que o batista contribuiu com o adventismo, com o batismo? O que o presbiteriano contribuiu com isso? E nós fomos juntando tudo isso, e tudo veio desse mundo evangélico. E nós amamos, a salvação não é só o adventismo. Nós cremos que há salvação em todas as religiões. Deus nos chamou com o povo com uma mensagem de ligar essas duas coisas, do que o amor e a justiça vão se unir. E que o amor e justiça, o amor de Deus para com o homem, a salvação do homem, e a sua lei vão restaurar no homem a imagem de Deus. E nós temos uma mensagem fantástica que está em nossas mãos, maravilhosa. Deus nos incumbiu de um sermão. Ele falou assim, esse é o sermão que vocês vão pregar no tempo do fim. Temer a Deus
e dar-lhe glória. Por quê? Porque chegou a hora. Gente, chegou a hora. Chegou a hora do quê? O juízo. Do juízo. O juízo, para aqueles que estão ao lado de Deus, nada mais é do que tá chegando a hora de eu voltar para casa. Tá chegando a hora de eu voltar para perto dele. Ele vai julgar o meu inimigo. Eu não estou falando de homens. O nosso inimigo são os principados e potestades deste mundo. Ele vai julgar isso e ele vai dar a sentença. E nós estamos chamando todos para sair da condenação e vir para a salvação. Então é a mesma mensagem. Vamos chamar o nosso povo, temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora. Amém. Amém. É muito raso, às vezes, a compreensão de alguns sobre graça, né? Graça, eu aceito a graça e faço o que eu quiser. Eles não estão na graça. Eles estão, quando cai da graça, viram a desgraça. Não estão na graça, porque a graça, até o autor foi feliz aqui, ó. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, nos perdoa, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. O apóstolo Paulo declarou que por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1, verso 5. Tito, capítulo 2, também fala sobre a graça. Ela nos habilita a viver piedosamente nesse século. Então a graça faz duas coisas: nos perdoa no passado e me dá poder para viver em obediência hoje e para sempre. Dá poder. Há um texto aqui muito interessante, Mensagem Escolhida, volume 3. Quem quiser saber sobre a encarnação de Cristo, lê esse livro. Tem um capítulo Encarnação de Cristo, a encarnação. Página 135. Olha o que Jesus veio fazer aqui. Ó. O grande mestre veio ao nosso mundo não somente para fazer expiação pelo pecado, mas também para ser um mestre, tanto por preceito como por exemplo. Veio mostrar ao homem como guardar a lei na humanidade, de modo que ele não tivesse nenhuma desculpa para seguir seu próprio critério imperfeito. Vemos a obediência de Cristo. Sua vida era sem pecado. A obediência durante toda a sua vida é uma censura à humanidade desobediente. Olha, é uma censura à humanidade desobediente. Ou seja, a obediência de Cristo não deve ser posta de lado como se fosse completamente diferente da obediência que ele requer de nós individualmente. Cristo nos mostrou que é possível para toda a humanidade obedecer à lei de Deus. Então Jesus veio aqui nos salvar, também ensinar como obedecer. E ele dá poder para que possamos obedecer. O homem estava nos trilhos certinho. O trem saiu, descarrilhou. Aí Deus fala, eu te perdoo, você errou. Põe novamente no trilho para andar no trilho. Não perdoa para andar fora do trilho. Coloca novamente no trilho, vá, não peques mais. E aí se cai temos advogado, mas é para andar no trilho. Jesus viveu isso. Amém. E manda-nos obedecer a isso, em nome de Jesus. Continuando esse comentário, já que ele está aqui, posso ler um texto aqui? Parábola de Jesus, página 168. Olha que declaração. Desculpa, Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. Quem declara isso? Satanás. E é verdade que por nossa própria força não lhes podemos obedecer. Ou seja, salvação pelas obras. Eu vou conseguir, né? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. É impossível. Cristo, porém, veio na forma humana. E por sua perfeita obediência, olha o que ele fez, provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Oh, que bênção, né? Que fardo que Deus tira da gente, né? O povo de Israel diz assim, olha, tudo que o Senhor disser, nós faremos, nós conseguimos, nós podemos, nossa força, eu consigo. Se nós pensarmos assim, nunca vamos conseguir. Instantes depois, caíram. Mas se a gente combinar as duas coisas, a divindade e a humanidade, nós podemos em Cristo obedecer. E ele diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. É interessante que o receberam, né? Parece que isso agora me vem à mente aqui. Apocalipse 3 fala de Jesus está onde? Eis que estou à porta e faço o quê? Bato. E bato. Se alguém fizer o quê? Me receber em sua casa, olha só, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, João 1, verso 12. E este poder não está no instrumento humano, é poder de Deus,
Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Amém. Amém. Isso é maravilhoso. Temer e obedecer. Amém. Não Amém. posso por mim mesmo, mas em Cristo podemos todas as coisas. Gostaria de fazer um comentário nisso, no que o irmão Adair trouxe, só de um verso aqui no capítulo 8, para somente adicionar isso que eu acho muito interessante nesse capítulo 8 de Romanos, porque em Romanos 8, verso 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O irmão Adair falou essa questão daqueles que estão em Cristo Jesus, que é possível andar em todos os mandamentos de Deus, e aqui ele diz, ó, agora nenhuma condenação há para estes. Mas olha só, aí ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nesse contexto, né, ele vem falando desde o capítulo 7 sobre a lei, né, sobre a dificuldade do homem, por ele mesmo, de guardar a lei, mas agora em Cristo essa situação é transformada. Só que tem um detalhe que ele fala aqui nesse verso 1, que ele diz assim, ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Peraí, a gente entende sim que quando a gente vem a Cristo Jesus, nós somos perdoados, somos justificados, mas, como o irmão Alexandre leu, a graça também nos dá poder para obedecer. Esse verso, a gente consegue enxergar a justificação aqui, mas a gente também pode conseguir enxergar aqui a graça que dá poder nesse verso. Por quê? Olha só. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo que é agora. Agora significa nesse exato momento. Por que nesse exato momento não há condenação para quem está em Cristo Jesus? Porque veja só, quem é que a lei condena? Transgressores. Transgressores. Logo, se a lei está naquela pessoa, é como se a lei tivesse um raio laser. Ela faz um raio-x da pessoa. Se ela está fazendo um raio-x naquela pessoa e a lei não condena aquela pessoa e a lei só condena transgressores, significa o quê? Quem está em Cristo Jesus está andando em todos os mandamentos do Senhor. Logo, a lei não pode condená-lo. Amém. 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 A lei é igual um radar, né? Ela não faz concessão. Exatamente. Se o radar é 60 km por hora e você passa a 62 km por hora, você vai ser acusado. Então a lei não faz concessão. Então esse texto realmente está exaltando a vitória sobre o pecado. Louvado seja Deus. Amém. Avançando para o próximo tópico aqui, uma vida centrada em Deus. Aqui vem mostrando que o centro tem que ser Deus, e não o homem, e não o eu. É importante meditarmos um pouco nisso, porque nós vivemos na atualidade em um mundo onde em cada esquina praticamente, ou em cada lar, existe vários deuses, não é um Deus só. Antigamente o Deus ficava num determinado local lá, ou a pessoa levava alguns amuletos para casa, né? Mas na atualidade, o Deus é o carro, o Deus é o celular, tem várias formas aí e vários deuses. Então por que nós temos que abandonar esses deuses e centrar agora no Deus verdadeiro, Criador, Deus da Bíblia? Tem um texto aqui na lição, Filipenses 2,5, tenho entre vocês os mesmos pensamentos, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, Filipenses 2,5. A palavra de Deus fala que a gente tem que ter a mente de Cristo, né? O mesmo jeito de pensar. Aí o comentário do Espírito e Profecia diz que vocês devem dominar seus pensamentos. Isso não será tarefa simples. Olha, então ela afirma aqui que a gente deve dominar o pensamento. Não vai conseguir sem constante e mesmo árduo esforço. No entanto, Deus exige isso de você. É exigência. É um dever que repousa sobre todo ser responsável. Você é responsável perante Deus por seus pensamentos. Se transigir com as imaginações fúteis, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, será, em certo sentido, tão culpado diante de Deus como seus pensamentos fossem levados à ação. Tudo que impede a ação é a falta de oportunidade. Eu não vou ler mais, mas o texto está em Testemunho para a Igreja, volume 2, página 454. Então a Bíblia fala que a gente tem que ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus, podemos ter, e podemos dominar o pensamento. Não deixar de devagar. Então, pelo poder, Deus é tão poderoso, o sangue de Jesus é tão poderoso, que ele nos dá poder para que a gente tenha pensamentos puros. E quando alguém vem, ou Satanás joga um pensamento mau, eu expulso. Senhor, me ajuda, canto um hino, cito uma palavra de Deus, e é expulso. Olha, que poder. É interessante que tem um pensamento que diz assim, que a ignorância, ela é atrevida. Como é que a gente pode entender isso? A ignorância, ela é atrevida. Quando nós olhamos hoje, parece que nós estamos vivendo a era do conhecimento, né? Mas totalmente ignorantes.
tanta informação à nossa disposição, tanta meios de comunicação, e nós vemos pessoas que são totalmente ignorantes de quem é Deus, do grande conflito, e as coisas mais triviais e baixas são tidas como grande valia e vão para a mídia e vão para a notícia e as pessoas olham, né? Antigamente, né? Não sei se hoje é assim, porque faz muito tempo que eu não vejo TV, né? Mas a conversa das pessoas, a maioria delas era sobre novela, sobre o que acontecia na novela, ou que, para melhor das situações, era o Jornal Nacional, o jornal que as pessoas viam, né? Eram comentários, e hoje se tornou tão trivial as coisas, que qualquer coisa é notícia para se, como se diz, ficar uma semana falando daquela coisa. O cachorro, a pessoa destratou tal cachorro, olha, fizeram tal coisa com tal animal, olha, cortaram a árvore ali, olha, fizeram... E cria-se todo um estardalhaço, né? Porque a nossa ignorância em relação a Deus e ao tempo que estamos vivendo e ao momento em que estamos vivendo na história é tão grande que a gente se perde em coisas tão triviais, sem importância nenhuma. Sem importância nenhuma. As pessoas perderam a centralidade do que é Deus. E elas se tornaram totalmente desequilibradas. Nós estamos vendo uma sociedade desequilibrada na alimentação, desequilibrada na saúde, desequilibrada no seu vestuário, desequilibrada nas suas emoções e desequilibrada nas suas questões espirituais, se é que ainda resta alguma coisa. Porque Deus deixou de ser o centro do homem, e o que colocou no lugar? O eu. Então, o eu, ele é tão atrevido que ele exige certas coisas e às vezes quer impor por lei e fazer com que os outros pensem igual. Os outros sejam iguais. Você não respeita. E em busca desse respeito sem Deus, desrespeitamos as outras. Odair, agora tem um ponto, irmão Odair, né? Agora tem um ponto importante aqui que você colocou. Nós citamos na lição passada que existe um desequilíbrio, vamos colocar. E nós, adventistas, sétimo dias, viemos no mundo para equilibrar. Era como que nós, e falo agora não querendo e não exaltando nós acima de nenhuma outra denominação, mas simplesmente pelo conhecimento, através da Bíblia e do Espírito de Profecia que o Senhor tem nos dado, que fique bem claro isso, para não nos julgarmos depois de forma que estão se aparecendo, estão se achando, né? Mas era como nós fôssemos colocados como professores ao mundo. Ensinar a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, clamar ao mundo por um arrependimento, por um preparo para quando vier o nosso Senhor nós estarmos de pé. Ou seja, o profeta Elias, esse foi o trabalho dele. João Batista, quando veio ali no espírito de Elias já também, esse foi o trabalho dele. De forma didática, ensinar o povo da necessidade de uma reforma. Agora, o problema dessa situação é que ao invés de nós ensinarmos o mundo, nós mesmos desaprendemos. Muitos hoje em dia que deveriam pregar uma mensagem pura, santa, bíblica, cristocêntrica, têm pregado uma mensagem corrompida. Aí as pessoas não conseguem ver o ponto de equilíbrio. Aí muitos não sabem de onde vieram, onde estão e nem para onde vão mais. Então esse é um ponto muito complicado. E pegando o que você comentou sobre a mente, Filipenses 2,5 fala que nós temos que pensar como Cristo, né? Se nós irmos lá em 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 16, nós vamos ver lá que nós temos que ter a mente de Cristo. Para nós termos a mente de Cristo, se nós irmos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante, ali Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o quê? Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos o quê? A vossa mente. Para quê? Para que assim podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas como nós podemos transformar a nossa mente? Como que vai ter uma transformação da mente? Aí aqui no rodapé da lição vai dar aqui para nós o segredo. Filipenses 4, versículo 8. O que fala lá? Filipenses 4, versículo 8 fala assim, ó: finalmente, irmãos, aqui no rodapé, ou no subtítulo, na minha Bíblia fala assim, no que nós devemos pensar? Aí Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se nós educarmos a nossa mente, como o Alexandre leu ali, que a irmã White exorta nós a fazermos, a pensar nessas coisas que Paulo exortou aqui os filipenses a fazer, nós vamos ter a mente de Cristo. Então, a necessidade de uma forma didática, educarmos agora a nossa mente antes de querermos educar os outros. Porque se nós mesmos não estamos pensando nas coisas do céu, nas coisas do alto, estamos pensando nas coisas da terra, como que nós vamos dar aquilo que nós não temos? E uma mente carnal pensa isso, ter a mente de Cristo, ter pensamentos puros, nesse meio desse contexto de rede social que o irmão falou. Antigamente era só televisão, hoje é rede social. TikTok, tudo coisa rápida, só besteira. Como a pessoa tem a mente de Cristo? O olho carnal aqui é impossível. Alexandre, é tão simples. De um tempo para cá eu aprendi isso. Se você ficar com a pessoa meia hora, você sabe o que ela pensa. Você sabe o que ela vê. Por quê? Se é futebol, a pessoa começa a falar de futebol. Não, porque você viu lá o Real Madrid, porque não sei o que é Milan e não sei o que. Se é política, a pessoa começa a falar, não, você viu como é que tá agora a presidência, e é isso e aquilo. Então, assim, e quando você fica perto de uma pessoa que pensa em Cristo, olha, é gostoso. É um prazer, porque vimos isso nesse evento que teve aqui, graças a Deus, veio muitas pessoas aqui espirituais, ao abrir a boca era para falar das coisas de Deus, então, assim, realmente é poderoso ficar perto de uma pessoa que está recebendo o poder de Deus. E distanciar dessa mensagem nos levará à loucura. E o que nós estamos vendo hoje é exatamente um mundo louco. Jovens loucos cometendo atrocidades, entrando em escola, matando crianças, matando professores, matando amigos, porque tirou de centro Deus. Deus saiu do centro da família. Eu costumo dizer assim, a revolução industrial tirou o pai de dentro de casa. A revolução feminista tirou a mulher de dentro de casa. A revolução tecnológica está destruindo os lares e as famílias dentro de casa. Os pais não conversam com seus filhos pelo celular, pelo WhatsApp, pela rede social. Não tem mais convívio, não se senta à mesa para almoçar junto, olhar um no olho do outro, para comer junto. E, graças a Deus, morando onde nós moramos, a gente tem a oportunidade de sempre tomar o de jejum, o almoço e o jantar todos juntos. A gente faz o culto junto. E os meus filhos, eu lembro que eu estou lá no escritório, a minha esposa está lá arrumando as coisas, e eles vão lá, papai, chegou a hora, vamos sentar na mesa. Então a gente corre para sentar junto, para almoçar, para jantar. E se eu não venho, eles ficam bravos. Tem que ir lá. E a gente está junto. A minha infância eu tive isso. Mas hoje eu vejo uma juventude e famílias que não tem mais isso. E isso tira das famílias a centralidade, o respeito e quem é Deus. Então, cada um está ocupado com o seu desejo, com a sua vontade, em satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Não mais pensamos no próximo. É verdade. Nesse sentido, dá até saudade da época da televisão, né? Que na época da televisão, a família toda reunia para ver o mesmo programa. Agora, com celulares, cada um no seu próprio universo, né? E não tem o mínimo de interação. Você vê, quando tem um mal, vem outro mal que supera o outro mal, né? Sim. Eu queria também fazer um comentário também em relação a essa questão da mente, né? Aqui nesse livro Vivendo pela Fé, o Wagner escreve aqui sobre, no capítulo 7, tem um título que é A Palavra que Habita em Nós. Sobre essa questão de ter a mente, né? Eu queria fazer alguns comentários em relação a alguns versos que vão trazer essa questão também. Ele começa aqui o capítulo dizendo assim, ó: A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria. Colossenses 3,16. Corretamente entendido, esse texto resolve o problema da vida cristã. Então, vamos dedicar algum tempo para ver tudo que está envolvido nessa passagem acerca de nossa vida espiritual. Não se pode duvidar de que há poder na palavra de Deus, um poder muito acima do que qualquer outro livro. O Senhor, por meio do profeta Jeremias, repreende os falsos profetas que falam suas próprias palavras em vez das palavras de Deus e diz: Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Jeremias 23, 28, 29 e 30. A palavra escondida em seu coração lhe protege contra o pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
E sobre os justos, lemos que a razão pela qual nenhum de seus passos vacila é que a lei do seu Deus está em seu coração, seus passos não resvalarão. Salmo 37, 31. Davi também diz, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmo 17, 4. Então ele fala aqui, a palavra habitando em você lhe protege contra o pecado. E aí o que é interessante? Esse texto de Filipenses 2, do verso 5 ao 8, eu gosto muito da tradução da King James, que ela fala assim, ó, que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, então quando Deus fala, haja luz, há luz, houve luz. E quando ele diz assim, ó, que haja em vós a mesma mente de Cristo, se você crê nisso, lhe é dada a mente de Cristo. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo não fala assim, nós teremos a mente de Cristo. Ele fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, é uma realidade prática, porque a palavra de Deus já falou que haja em vós a mente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, nós, porém, temos a mente de Cristo. E agora tem um detalhe aqui, o próprio Wagner tem outro livro dele chamado Reflexões sobre Provérbios, que no capítulo 1, no verso 4, ele diz assim, ó, aqui em Provérbios 1, verso 4, ele fala assim, para dar aos simples prudência, por que foi escrito o livro de Provérbios, né? Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. Aí ele faz uma pergunta que eu achei muito interessante, que ele fala assim, quem são os simples? Normalmente quando a gente olha para essa palavra, a gente vai pensar o quê? Simples é ser uma pessoa humilde, né? Ser uma pessoa... Letrada. Simples. Só que ele fala, não, quem é o simples que Provérbios está dizendo que precisa aprender a prudência? Aí ele diz, abre lá em Provérbios 14, aí ele diz assim, ó, que o simples que aqui está dizendo, ele está dizendo o seguinte, ó, Provérbios capítulo 14, verso 15, diz assim, ó, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O que é interessante com isso aqui? A gente estava falando sobre a questão de assistir televisão e tudo isso. Satanás, ele sabe uma coisa, que está aqui em Provérbios 24. Olha o que Satanás, ele entende isso no mundo espiritual, obviamente. Provérbios 24 aqui diz assim, ó, verso 9. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Em outra tradução diz assim, ó, o pensamento de tolice é pecado, ou seja, você permitir que a sua mente se demore em coisas triviais, em coisas tolas, é pecado. Satanás sabe disso. Então, o que é que ele faz? Antigamente, o que é que Deus falava para o povo de Israel? Vocês se prostituíram nos altos. Só que quando a gente olha isso hoje, a gente não diz assim, então isso aqui para mim não existe. Talvez um dos mandamentos mais fáceis que hoje a gente imagine se guardar é o mandamento que diz, não se prostrarás diante de imagem de escultura. Só que Satanás ele é inteligente, então ele tira a imagem de fundição, ele tira a imagem de escultura, no sentido de pedras, e ele dá uma tela. Para você ficar o dia todo ali assistindo uma série, assistindo um filme. E aí ele tira aquilo que é parado, estático, e ele dá aquilo de uma forma mais atrativa. Porque ele sabe que independente se é pau, se é pedra, se é colorido, se é preto e branco, é adoração, é tolice, é pecado. Só que ele sabe também que Deus já deu um remédio para isso. Por isso que no livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 4, ele fala assim, para dar ao simples prudência. Quem é o simples? Ele diz que o simples aqui é que dá crédito a toda palavra. Veja só o que é que acontece hoje. As pessoas assistem a televisão, veem as notícias, e elas dão crédito a toda palavra. Elas dão crédito ao que elas veem, por isso hoje em dia está tão em voga essa palavra fake news, né? As pessoas dão crédito muito ao que elas ouvem. Mas por que muitas pessoas são enganadas com o que elas ouvem? Porque elas estão ouvindo outras coisas sem ser a palavra de Deus. Por isso que aqui está dizendo assim, ó, que o livro de Provérbios foi escrito para dar aos simples, ou seja, aqueles que ouvem um monte de coisas e dão crédito a toda a palavra que ouvem, diz, não, mas agora o livro de Provérbios foi escrito para que essas pessoas possam dar crédito agora a toda a palavra, só que agora a toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é para dar a você vontade de, em vez de estar sentado ali 1 hora assistindo um programa que não vai lhe edificar em nada, você agora vai sentar e vai ter prazer e desejo de ouvir a palavra. É para isso que o livro de Provérbios foi escrito. E aí olha que interessante, quando você olha para a vida de Jesus, no Desejado de Todas as Nações, se você já leu em casa, o Desejado ali, nos capítulos 7, 8 e 9, mais ou menos ali no início, fala que Cristo, quando ele era novo, ele já tinha esse intenso desejo pela palavra de Deus. Ele deixava de ir para os lugares para ficar com a palavra. Porque ele já tinha essa noção, né? Provérbios 15, 2 fala ali também que a língua dos sábios adorna o conhecimento, ou seja, pega aquele conhecimento e adorna, ou seja, mostra de forma mais atrativa. E Cristo conseguia fazer isso. Mas por quê? Porque ele bebia da fonte viva, da fonte pura. E por isso que a Bíblia fala, o livro de Provérbios foi dado para isso. Se você estudar o livro de Provérbios, se você desejar sabedoria, se você realmente quiser o verdadeiro conhecimento, Deus vai pegar isso de você, que você ouve essas palavras, você está sempre ouvindo notícias, ouvindo... Deus vai tirar esse desejo de você
de séries, de jogos, de filmes, disso e daquilo, e ele vai colocar tudo isso, todo esse desejo, todo esse fervor aqui na Bíblia. Isso é uma promessa. Então, por isso que ele diz aqui, como que eu posso hoje, talvez alguém que esteja assistindo seja jovem, né? Também, ou então alguém que está com essa dificuldade, mas eu não tenho desejo de ler a Bíblia. Eu não tenho prazer nas coisas espirituais. O primeiro passo, em João capítulo 6, verso 28, alguém chega para Jesus e fala assim, Senhor, como é que eu posso fazer as obras de Deus? O que faremos? Aí Jesus fala assim, ó, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, o primeiro passo é crer. A palavra de Deus está lhe dizendo que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Qual é o primeiro passo? Amém, Senhor, eu creio. E se eu realmente creio, a palavra que disse haja luz e houve luz, se ela está dizendo que eu vou ter a mente de Cristo, Cristo vai, eu acreditando nisso, ele mesmo vai vindo no meu coração por meio do Espírito Santo e vai colocar em mim o mesmo desejo que ele tinha. Então ele fala sobre isso aqui nesse livro, então isso aqui é muito maravilhoso. Então, eu queria trazer isso porque em relação a essa situação, né? Porque hoje realmente o que Satanás mais trabalha é com entretenimento. Amém. É desviar o foco, mas que o nosso foco esteja em Cristo, né? Então, ao invés das pessoas ficarem assistindo série, vai assistir o programa Lições para a Eternidade, que vai aprender todas essas maravilhosas Amém. mensagens aqui e vai ser muito importante para a vida, né? Amém. Bom, vamos entrar aqui nesse último tópico, os vencedores do Apocalipse. E eu gostaria de fazer agora uma pergunta para a mesa aqui, que está aqui assim, como podemos vencer e viver temendo a Deus e dando glória a Ele? Tem um texto do Espírito de Profecia, filhas e filhas de Deus, 349, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, 1 João 5,4. Mas sobre os que olham a Jesus como autor e consumador da sua fé, as tentações de Satanás não têm poder. Pronto, nem vou ler o resto, irmãos. Os irmãos podem ler nas suas casas. Só essa frase já é poderosa. Mas sobre os que olham a Jesus como autor e consumador da sua fé, as tentações de Satanás não têm poder. Ele não pode fazer pecar aquele que pela fé aceita as virtudes daquele que foi tentado em todos os pontos. Então, aquele que olha para Jesus como consumador da fé tem poder e é uma promessa habilitadora e pode vencer o inimigo todas as tentações. Amém. Amém. Deus seja honrado, né, com essa sua colocação. Também gostaria de ler mais um texto aqui, que está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1094, que diz assim, dar glória a Deus é revelar o caráter dele por meio do nosso, e assim torná-lo conhecido. Qualquer que seja a maneira pela qual revelemos o Pai ou o Filho, estamos glorificando a Deus. Então, os vencedores do Apocalipse estão enquadrados nessa colocação. Dar glória a Deus é revelar o caráter dele. Então, que Deus nos abençoe. Deus hoje nos dá a oportunidade de sermos mais que vencedores. Vencedor na alimentação, vencedor na decisão de moradia, vencedor na família, vencedor no vestuário, enfim. E vencedor pelos méritos de Cristo, mas por aceitar os méritos de Cristo também na nossa vida. Amém. Então agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Foi um prazer estudar a lição com vocês. Que vocês possam virem outra vez. E é um privilégio dar a palavra de Deus sempre com os irmãos e também com vocês que nos acompanham. Que vocês possam compartilhar esse material, compartilhar esse conteúdo, para que mais e mais pessoas possam aprender de forma didática a palavra de Deus. Lembrando que o nosso propósito e a nossa proposta é estar advertindo o mundo. E nós precisamos da sua ajuda para levar esse evangelho para mais e mais e mais pessoas. Deus abençoe. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.